E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre Previdência, Emprego, Reformas Econômicas. Eu converso agora com o Bruno Bianco, que é secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pela oportunidade. Bom, secretário, o senhor esteve naquela disputa toda, daquela trabalho aí difícil de conseguir a aprovação da reforma da Previdência, e agora o governo tem um novo desafio nesta semana, que é a questão do emprego verde e amarelo. O relator vai apresentar uma proposta amanhã, pode ser uma contraproposta, porque houve muitas críticas em relação ao fato de o projeto ter proposto aí uma taxação sobre o seguro-desemprego de forma a compensar a redução de encargos que vai haver, essa é a proposta principal, não é, para as contratações dos jovens até 29 anos. Eu queria saber a sua expectativa, que se fala aí que o relator pode colocar facultativa, né, opcional, esse desconto para quem recebe o seguro-desemprego, podendo depois considerar o tempo de contribuição. Excelente, Denise. A expectativa é muito positiva. O relator é um deputado muito experiente, uma pessoa muito acessível. Estamos conversando com ele. Obviamente que ele tem os seus motivos, ele tem lá as suas convicções. Então, o relatório é algo que depende dele. No entanto, da nossa parte, a questão específica em relação ao trabalho verde e amarelo, a gente pretende manter o núcleo da medida provisória. Nós pretendemos que ele seja mantido e tudo indica que ele será. Com relação especialmente ao seguro-desemprego, é importante ficar claro que houve uma desinformação, porque o seguro-desemprego, quando colocamos, a bem da verdade, não era para taxar os desempregados. O que ocorre é o seguinte: quando a pessoa goza ou está em gozo do seguro-desemprego, não está contribuindo. E quando a pessoa não contribui, aquele tempo em que ele fica de seguro-desemprego não conta para fins de aposentadoria. E não contando, portanto, ele pode perder um tempo no futuro para se aposentar. Então, a ideia era fazer com que ele pudesse contribuir nesse período e aí sim contar no futuro como tempo de contribuição e, portanto, para fins de aposentadoria. Então, desde o início a ideia era essa, porque o que se passou é que haveria uma taxação mesmo, obrigatória, sobre o que o trabalhador recebe quando ele não está empregado. Na prática, ela é compulsória. O que acontece é o seguinte: quando ele não contribui, isso já é uma regra previdenciária de muito tempo, quando a pessoa não contribui, não tem direitos previdenciários. Como o seguro-desemprego não tinha contribuição, consequentemente não tinha o tempo previdenciário contado. E é um pleito muito antigo, inclusive de sindicatos, já de empregados que ficam, por exemplo, os pescadores que saem em seguro-defeso, ou mesmo aquelas pessoas que saem do emprego por 4, 5 ou até 6 vezes durante sua vida. Se nós multiplicarmos 6 vezes 5, seriam 30 meses em que ela fica sem contribuir. E esse tempo pesa depois no futuro, não contando para fins de aposentadoria. Bom, o objetivo é reduzir de 30% a 34% o custo de contratação. É isso. O senhor acredita na eficácia dessa medida para melhorar as condições de mercado de trabalho? Porque uma das coisas que se questiona também muito em relação à recuperação recente é que aumentou muito a informalidade, precariedade do mercado de trabalho. Isso não seria uma precariedade também num outro contexto? Acho que não, Denise. Acho que é o contrário, se você me permite a discordância. O que ocorre é o seguinte: nós temos uma medida provisória que trata especialmente de jovens em primeiro emprego. O índice de desemprego desses jovens, em relação àqueles que não são jovens, é o dobro. Então, o desemprego entre jovens é o dobro do desemprego entre os não jovens. Eles têm também algo que a gente chama de cicatriz, uma sequela, que quanto mais simples o seu primeiro emprego, ou quanto mais informal a sua vida laboral, a sua primeira vida ali, o começo da sua vida laboral, isso vai gerar consequências para a sua vida toda. Eles também sofrem muito com a informalidade. Eles também não arrumam emprego porque não têm experiência, e não têm experiência porque não arrumam emprego. E o que ocorre também é o seguinte: a baixa qualificação, no mais das vezes, faz com que essas pessoas não consigam produzir sequer o valor do salário mínimo. Então, eles não são interessantes para o empresariado. O que a gente quer fazer com o MP, que nós fizemos, e pretendemos que ela seja convertida a começar já de amanhã com a leitura do relatório. Pretendemos abaixar o custo desse empregado por um período determinado, não permitir, com algumas travas, que haja uma substituição maciça de mão de obra, portanto, tem um número específico em que o empregador pode substituir de mão de obra, necessariamente tem que ser o primeiro emprego, ele tem uma qualificação específica, ele é prioritário na qualificação e cria uma fidelidade do empregador para com ele e dele para com o empregador. E assim a sua vida laboral pode seguir de uma maneira mais tranquila. Outro ponto que esperamos também, além dessa geração de empregos, a gente espera aí gerar
por volta de 1,8 milhão de empregos nos próximos 2 anos, tem também a redução da informalidade, que é algo que nós enfrentamos também. Muitas pessoas, especialmente esses jovens, são informais. Então, entre um trabalho informal ou entre um não trabalho, com o perdão aqui do neologismo, muito mais importante conseguir um trabalho e lembrando que esse trabalho não tem redução de direitos. Ele tem todos os direitos protegidos pela Constituição. É só do lado do encargo da empresa que vai haver corte? Exatamente. Então tem férias, 13º e tudo mais. Todos os direitos constitucionais são garantidos. Isso acabou com aquela discussão toda que havia quanto à constitucionalidade dessa nova forma de contratação. Amanhã vai ser apresentado o relatório, aí vai ter que passar primeiro pela comissão e depois toda a tramitação, como eu vi na reforma da Previdência. Agora, secretário, em relação à Previdência, após a aprovação da reforma, o que se viu foi uma situação muito complicada para quem quer se aposentar, uma questão operacional. Então, tem alguma ideia de quando isso vai estar solucionado? Porque se fala em contratação, força-tarefa, e até agora isso não aconteceu, não? Olha, Denise, a bem da verdade é o seguinte, obviamente que tem um pouco a ver com a questão da reforma da Previdência, sem dúvida. Nós fizemos um ajuste paramétrico que foi o maior da história do Brasil, quiçá o maior do mundo. Então, é um ajuste previdenciário que muda parâmetros de quase todo o sistema previdenciário. E isso demanda estruturação. Até o final da tramitação, quando se tivesse uma aprovação específica de um texto definitivo, não se poderia mexer em sistemas. Mas tão logo houve a aprovação, já corremos com isso e os sistemas já estão praticamente andando. Muitos benefícios já estão sendo concedidos. O que ocorre é o seguinte, ocorre que o INSS é muito grande e todos os meses entram no INSS mais de 1 milhão de novos requerimentos. E o INSS processa esse 1 milhão de novos requerimentos e mais 100 ou 100 e poucos mil processos que ele vai atacando o estoque. Esse estoque não vem de agora. Esse estoque não é oriundo da reforma da Previdência. Ele vem de um período lá de trás, especialmente 2017 e fundamentalmente 2018. Era a expectativa também da aprovação da reforma, muita gente correu para se aposentar, não é? Esse é um fator fundamental, mas não é só isso. Tem outro ponto específico. Em 2018 se deu início ao INSS digital. O INSS começou a abrir as portas de uma maneira mais online, de uma maneira mais simples, para que todas as pessoas fizessem os seus requerimentos. Então, de fato, houve foi mais franqueado o acesso ao INSS. Aquelas filas antigas que nós víamos não mais existiam, mas ela virou uma fila virtual. Exatamente. A partir de 2018. E essa fila virtual, ela cria um outro problema, que não é só aposentado que está atrasado lá na fila de espera. Tem a pessoa que está recebendo auxílio-doença e licença maternidade. São 2 casos bem mais complicados, né? Todos os benefícios do INSS são muito sérios. O INSS especialmente trata de um público vulnerável, de pessoas que são, em sua maioria, idosos, gestantes, pessoas com deficiência, no caso do BPC, enfim. É um público muito importante que tem que ser tratado com muita cautela. E, de fato, cada um é mais prioritário do que o outro. No entanto, o que acontece é o seguinte, nós temos que tratar todos de maneira igualitária. E o INSS assim o faz. E nós já estamos enfrentando isso. O que nós fizemos? De mais de 96 serviços que nós tínhamos, que eram quase todos analógicos, e 2 ou 3 eram virtuais, nós invertemos essa lógica. Nós temos hoje mais de 90 serviços digitais e menos de 3 analógicos, 2 ou 3 analógicos. Então, portanto, maior flexibilidade e maior tranquilidade para o requerimento do seu benefício. Nós pegamos e fizemos o teletrabalho e o trabalho semipresencial. Também fizemos uma mudança total na gestão do INSS, tirando as pessoas que estavam atendendo para colocar essas pessoas para conceder benefícios. Mais de 8 mil pessoas concedendo benefícios. Mas isso foi agora? Isso foi tudo agora, durante o ano de 2019. No entanto, o que acontece é o seguinte, muitas aposentadorias, nós tínhamos uma gratificação que durante um período de greve do INSS, em 2016, houve um acordo e essa gratificação foi se incorporando gradativamente no salário dos servidores, de modo que em 2019 se findou a incorporação. O que ocorreu? Todos aguardaram até 2019 e nós tivemos uma aposentação em massa. Portanto, também um problema maior para o INSS. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, nós estamos enfrentando o problema, cada mês estamos processando mais e mais benefícios, a nossa produção está cada dia maior, a produção dos servidores subiu muito, então eles estão produzindo cada vez mais e já estamos para soltar nesta semana, ou no mais tardar no começo da próxima, uma medida provisória que trata da contratação temporária de aposentados.
teremos os militares e teremos também civis do INSS, que poderão conceder benefícios previdenciários para fazer essa força-tarefa e definitivamente zerar o estoque no período máximo de 6 meses. Agora, o secretário só assumiu a secretaria mesmo, Rogério Marinho foi transferido para o Ministério da Integração e eu queria saber as prioridades agora. Tem essa questão do emprego verde e amarelo, a reforma da Previdência já foi concluída, planos? Muitos planos e muita coisa boa por vir. Primeiro ponto, a reforma da Previdência foi aprovada. No conjunto da nova Previdência, são 4 proposições legislativas, incluindo a PEC, que nos dão um ganho fiscal num período próximo dos 10 anos de 1,4 trilhão. No entanto, ela demanda muitas implementações, decretos, portarias, instruções normativas. Vai chegar a 1,4 trilhão, porque tinha sido reduzida a projeção, né? Vai chegar a 1,4 trilhão, já está com base nas 4 proposições aprovadas. Isso é relevantíssimo, é algo muito além daquelas expectativas que se tinha. Foi cair para cerca de 900 milhões. Isso, só a PEC. Mas nós estamos juntando mais 3 proposições legislativas que tratam de combate à fraude, mudanças na justiça, mudanças na questão processual, enfim, 4 proposições legislativas que vão trazer 1,4 no período de 10 anos. Isso é um efeito imediato. Temos também efeitos imediatos, que é a euforia do mercado, a vinda de dinheiro, os maiores investimentos, a melhoria da gestão previdenciária, o fim dos privilégios. Então nós temos aqui já em fase final o novo decreto do regulamento da Previdência, temos a MP verde e amarela, estamos fazendo uma ampla alteração das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, já foram 9 que já injetaram na economia no período próximo de 10 anos, na economia, 200 bilhões de reais, é algo que nos fazia há muitos anos, quase que uma revolução velada, mudando todas as normas de saúde e segurança do trabalho, sem nenhum passo para trás na proteção de saúde e segurança do trabalhador. Portanto, nossas prioridades previdenciárias, regulamentações específicas da Previdência, regulamento da Previdência, em relação ao trabalhista, MP Trabalho Verde e Amarelo, algumas alterações trabalhistas específicas, que está dentro da MP, e reforma das normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, criando também um programa amplo de reabilitação profissional para trazer as pessoas que estão fora do mercado. O secretário do Rogério estava cuidando dessa questão sindical também, discutindo com os sindicatos alguma reformulação, sindicatos que ficaram muito esvaziados depois que acabou a contribuição obrigatória. Essa conversa prossegue? Sem dúvida. Temos o Grupo de Altos Estudos em Trabalho, que é o GAET. Em breve apresentará, são 4 grupos, em breve eles apresentarão suas conclusões, especialmente dentre eles. Todos são de relevo, mas vou citar 2 aqui por conta do nosso tempo. Questão sindical, uma reestruturação, uma reforma, obviamente, reformulando a questão sindical no Brasil. Estamos dependendo desse relatório para a gente saber os caminhos que vamos traçar. E também o novo mercado de trabalho com essa nova forma novas formas de contratação, o que a gente chama de novo mercado de trabalho, com esse, entre aspas, a uberização da economia, enfim. Muitas coisas boas também vindas deste novo mercado de trabalho e desses grupos de altos estudos. A contribuição obrigatória não volta? Não, de nossa parte não. Obviamente que o grupo de altos estudos é um grupo que tem autonomia, são técnicos tratando disso, mas de parte do governo, muito pelo contrário, nós não temos nenhuma chance da volta da contribuição sindical. E em relação ao emprego, o senhor conta com uma recuperação contínua, já que a economia deu uma certa parada em dezembro? Conto, sem dúvida. Se você vir os dados do CAGED, já são muito auspiciosos. O CAGED já traz números bons, mais de 600 mil novos empregos criados no ano de 2019. Temos essa expectativa de 1,9 milhão de novos empregos com o trabalho verde e amarelo, muitas formalizações. E o melhor de tudo é o seguinte, quando a economia cresce, a economia gera emprego. Não é o governo que gera emprego. O governo pode criar os caminhos, o governo pode criar traçar os bons caminhos, melhor dizendo, para o próprio crescimento da economia. Mas a geração de emprego vem com o aquecimento da economia e nós estamos vendo isso aí de maneira muito próxima. Muito obrigada. Eu conversei aqui com o secretário Bruno Bianco, que é secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Secretário, muito obrigada. Eu que te agradeço, uma ótima oportunidade e muito obrigado. Boa noite, Laerte, Luciano.